E depois também darei a palavra aos grupos parlamentares, se assim entenderem, para vos fazerem perguntas. Estimamos uma reunião de 45 minutos, 1 hora, não mais. Ok, portanto, só para saber se... Já agora, só para saber... Boa noite, antes de mais. Só para saber se funcionamos como até aqui, ou seja, se fazemos uma intervenção inicial e se depois são colocadas também várias questões ou não, ou se há interpelações mais diretas, mas estamos numa fase diferente. Entenderem, se vier munido para uma intervenção inicial, faça favor de a fazer. Ok, pronto, mas se o que nos está a pedir é só um comentário primeiro e que depois a gente possa conversar e interagir mais, nós estamos agora a ser surpreendidos com esta proposta, mas pelo que tínhamos falado antes, não será nunca da nossa parte que vai haver algum obstáculo à forma como esta Comissão e os trabalhos do Parlamento possam querer desenvolver os trabalhos que estão relacionados com a lei contra a precariedade. Esse é o primeiro comentário. O facto de se propor que se realize a continuação da apreciação da lei em grupo de trabalho, para nós não é pior nem melhor do que uma outra metodologia, imagino que tenham escolhido a melhor para aquilo que pode ser o desenvolvimento dos vossos trabalhos também. Agora, eu penso que cabe aqui um comentário em relação a outros aspectos que referiu. Uma vez que nós queremos ser sinceros nisso, vemos com bons olhos e achamos que é, aliás, relevante que estes trabalhos incluam a audição a outras entidades e pessoas que tenham interesse, relevo, participação nesta matéria. Portanto, da nossa parte, isso pensamos que só beneficia os trabalhos que estão a ser realizados à volta daqui da iniciativa. E esperamos que essas audições, apesar do tempo ser apertado, eu imagino que exista, até prova em contrário, a vantagem ou até mesmo a obrigação de fazer cumprir o requerimento que falava em 30 dias, penso eu. Imagino que sim, mas em todo o caso, eu penso que este debate é também uma oportunidade para a Assembleia, uma oportunidade para o país. E que no âmbito dele, portanto, foi referido, e nós no contacto com os partidos que nunca deixámos de estabelecer, fomos ouvindo que havia essa vontade, e ainda bem, de ouvir mais entidades para discutir aqui a proposta de lei contra a precariedade. Mas queríamos já agora deixar esta nota. Da nossa parte, não só vemos como correta, penso que falou na Autoridade para as Condições do Trabalho e nos parceiros sociais. Com certeza. Para já essas estão... Claro. Da nossa parte, nós só vos queríamos chamar a atenção que, além da experiência que temos, ter-nos parecer que o processo de consulta pública e todo o processo que esteve envolvido digamos, neste ato que é por si mesmo mobilizador desta iniciativa legislativa de cidadãos, ter havido uma participação muito ampla. Houve até algumas personalidades, algumas pessoas que, a partir do seu próprio contributo técnico e por serem pessoas interessadas na área, não deixaram de anotar e de dar a sua opinião sobre a proposta de lei. Acho que isso pode ser visto depois no detalhe, mas provavelmente há mais algumas pessoas que podem ser ouvidas e entidades que possam ser ouvidas com benefício e com vantagem aqui para o debate, não é? Agora, da nossa parte, se o que estamos apenas agora a discutir é a metodologia, da nossa parte nós não temos nada a obstar. E uma outra coisa já agora, que fica como registro, como sempre fizemos até aqui, é de todo o interesse da nossa parte que em qualquer momento, em qualquer fase, sermos ouvidos por cada deputado, por cada grupo parlamentar e, neste caso, por esta Comissão. E para nós, evidentemente, se nesta formação do grupo de trabalho há vontade de continuarmos a ser ouvidos, não é? Nós só temos o poder, digamos, à nossa disposição, digamos, o poder da audição, mas da nossa parte, com certeza, como até aqui, estamos integralmente disponíveis para isso. Não sei se os colegas... Muito bem, agradecer também as vossas palavras. Não sei se dos grupos parlamentares alguém pretende intervir. O Sr. Deputado Artur Rico tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só fiquei com uma dúvida, Sr. Presidente, que nós na última reunião que tivemos em que este assunto foi abordado acerca da metodologia a seguir, levantou-se a questão, já não sei que grupo parlamentar, de se ouvir um representante da magistratura, e falou-se no Supremo Tribunal ou no Conselho Superior de Magistratura. E na altura, dado que as questões laborais no Tribunal de Trabalho, a representação dos trabalhadores e a defesa dos direitos dos trabalhadores compete ao Procurador da República junto de cada Tribunal de Trabalho, a sugestão do CDS foi que se houvesse o Sr. Procurador-Geral da República ou a Procuradoria-Geral da República, dada a intenção manifestada e que consta
desta iniciativa legislativa e que nós vemos com bons olhos de se fazer uma ligação funcional legal entre a ACT e o Tribunal de Trabalho. O Sr. Presidente, quando enumerou as entidades a ouvir, não referiu essa entidade. E eu só queria perguntar se foi excluída, se foi lapso, se houve oposição dos outros grupos parlamentares a esta sugestão do CDS. Muito obrigado. Relativamente, para além destas, enfim, dos seis parceiros sociais e da ACT, ficou definido que o Grupo de Trabalho depois definiria qual é a entidade a ouvir exatamente no âmbito que acabou de referir. Portanto, estas 7 foram aquelas que ficaram firmes, não é? Definidas entre todos. Depois haveria uma discussão qual é a entidade que nesse âmbito seria ouvida e isso seria uma decisão do Grupo de Trabalho, portanto eu não anunciei. E apenas e só por isso. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de voltar à questão, mas aí, desculpe, não consigo perceber o critério. Por que razão é que as entidades sugeridas por outros grupos parlamentares já ficou decidido que eram ouvidas e, em relação à sugerida pelo CDS, ficou diferido para o Grupo de Trabalho qual é a entidade a ouvir? Eu tento explicar-lhe. É que relativamente a essas 7 entidades não houve nenhuma dúvida. Não houve sequer nenhuma discussão. Os 6 parceiros sociais estão identificados, são aqueles que têm assento na concertação. Quanto à ACT, também não houve nenhuma dúvida. Quanto à entidade que referiu, no âmbito, vamos, grosso modo, no Ministério da Justiça, surgiu alguma discussão qual seria a entidade. E por isso mesmo será seguramente ouvida, mas o Grupo de Trabalho depois definiria qual é a entidade. Foi apenas e só por isso. Mais uma vez peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que a entidade está perfeitamente identificada. Como resulta da iniciativa legislativa dos cidadãos, a ACT, Tribunal de Trabalho, defende os interesses dos trabalhadores no Tribunal de Trabalho, o Procurador da República, a entidade, Procuradoria-Geral. Não sei qual é a indefinição quanto à entidade a ouvir. Provavelmente não haverá nenhuma, mas o Grupo de Trabalho depois decidirá e informará aqui a Comissão Representativa de Cidadãos de qual é a entidade a ser ouvida. A única razão, Sr. Deputado, eu explico-lhe, foi que quando discutimos as entidades, sobre essa houve uma outra sugestão, enquanto que sobre a entidade inspectiva e sobre os parceiros sociais não houve nenhuma outra sugestão. Foi apenas e só por isso. E então, do ponto de vista metodológico, o que ficou definido foi o Grupo de Trabalho, que tem representação dos 5 grupos parlamentares, decidirá depois, na primeira reunião, que é na próxima quarta-feira, qual em concreto será a entidade. Não foi... Enfim, não veio nenhuma vontade minha de excluir essa entidade ou de excluir nenhuma proposta de nenhum grupo parlamentar. Foi que, relativamente às outras 7, não houve nenhuma contraproposta nem nenhuma discussão. Mas se eu não estiver a retratar bem aquilo que foi a minha interpretação do que se discutiu, dir-me-ão. Mas eu creio que houve uma outra proposta no quadro do Ministério da Justiça que não aquela que o Sr. Deputado Artur Rico referiu. Superior da Magistratura. Mas se entenderem, estão aqui os 5 grupos parlamentares, se entenderem chegar já a acordo, fica o meu lapso corrigido. E, portanto, se a proposta do Sr. Deputado Artur Rego é essa, estão aqui os 5 grupos parlamentares presentes, discutimos já isso. Do que eu me lembro, efetivamente foi falado o Conselho Superior da Magistratura para representar os tribunais, as magistraturas. Eu fiz uma intervenção posterior, dizendo que isto era uma matéria de especialidade, que dizia respeito à defesa dos direitos dos trabalhadores e que, em termos de magistratura, que isso competia exclusivamente ao Ministério Público, portanto, à Procuradoria-Geral. Até porque, digamos que a magistratura judicial, o juiz, tem uma posição perfeitamente neutra, é o julgador, não está em defesa de nenhuma das partes. É o Ministério Público que faz essa defesa e representa o trabalhador. E penso que isto não foi contestado por ninguém. E, portanto, se estamos a tratar de uma matéria destas, não podemos estar aqui a debater matérias destas, omitindo a audição, e penso que não foi isso que resultou depois da continuação da discussão, omitindo logo ab início, ou deixando para posterior momento decidir se vamos ouvir uma entidade que é diretamente aqui referida
e que será objeto, eventualmente, da formulação final do diploma que sair deste debate, como não se omite os parceiros sociais, como não se omite a ACT. Bem, então foi seguramente... Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de mais, este momento serve para os peticionários, os proponentes desta iniciativa legislativa também se familiarizarem com o funcionamento das comissões parlamentares. Eu julgo que a questão que aqui está colocada, eu não tenho nenhuma dificuldade em subscrever a inclusão da Procuradoria-Geral da República. Tenho, no entanto, alguma dúvida se ela resolve todas as questões que nós podemos identificar. Eu não sou jurista, portanto peço desculpa por essa qualidade. Felizmente não sou jurista. Mas acho, aqui a iniciativa dos cidadãos que aqui estão hoje representados não tem apenas algumas alterações, algumas das quais seriam até fáceis de concretizar sem nenhuma audição especial, como a consideração do processo como de caráter urgente. Isso é uma coisa que já acontece noutro tipo de ilícitos e, portanto, a iniciativa não altera apenas alguns aspectos que se inscrevam dentro do nosso processo judicial e do nosso processo decisional, mas vai um pouco mais longe e atribui aos tribunais uma competência um pouco diferente daquela que é típica que os nossos tribunais dizem. Nós, no nosso grupo parlamentar, discutimos muito isso, fizemos até o paralelismo com o direito da família e aquilo que os juízes decidem, por exemplo, quanto à tutela de menores e por aí fora, mas ainda assim o processo, e certo que os senhores têm consciência disso, o processo que aqui é sugerido é obviamente que interessante, mas é um processo novo. Não sei se a Procuradoria terá, porque a Procuradoria, quando muito, poderá contribuir para melhorar o funcionamento do processo como ele é. Agora aqui estamos a discutir um processo um pouco diferente e um pouco inovador, claramente inovador, num processo desta natureza. Portanto, talvez, respeitando e concordando com o Sr. Deputado, talvez nos fique ainda aqui uma margem para tentarmos discutir quem é que poderá ajudar nessa dimensão. Pode um tribunal tomar uma decisão sem um julgamento, que é a proposta que é feita, não há nenhum julgamento, há uma decisão sobre um processo sumário. Pode isso acontecer, já acontece no nosso edifício judicial. É essa a questão que está aqui em causa. Isto já serve também um pouco para introduzir algumas questões que ainda não começámos a discutir, mas que obviamente serão enriquecidas pela participação, porque certo que estas questões foram discutidas, porque eu estive na primeira reunião que tivemos e todos nós nos apercebemos que esta iniciativa foi suportada por uma reflexão séria e profunda de quem a levou a cabo. E, portanto, também eventualmente terão pensado nestes problemas e, portanto, para nós será útil também ouvi-los quando chegar o momento dos esmiuçar, para usar uma palavra que esteve em moda aqui há uns tempos atrás. Sr. Deputado agora Marcos Mendes. Não, pediu primeiro, Sr. Deputado Artur Rico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva e, portanto, eu penso que uma coisa fica assente, como resultado das nossas duas intervenções, é que é imperativo ouvir a magistratura do Ministério Público, porque é quem terá as competências de ligação à ACT, como é importante também ouvir a magistratura judicial por causa dessas duas alterações. Queria só dizer que, neste caso, e lá está uma das questões que o CDS levantava em relação a esta petição, tal como está escrita, é que não pode haver decisões sem julgamento num tribunal. Agora, pode haver julgamento, e inclusive em processo de crime, à revelia e na ausência e na falta de resposta do réu ou do arguido. Portanto, há julgamento e na absência no sistema jurídico português. Não pode haver decisões do juiz unilateralmente sem que haja uma audiência de julgamento, mesmo que outra parte não esteja presente e tenha optado por não comparecer, por não contestar, por não se opor. Isto indo de encontro ao tal prazo que vocês põem para a entidade patronal responder. Mas compreendo, e eu sugeria então que ficasse já assente, porque digamos, a minha única questão aqui, a única questão que o CDS põe aqui, é porque é que se decide já, ab início, ouvir umas
e as outras ficam para se decidir em reunião do grupo. Quando eu entendo que ab início têm todas a mesma importância e relevância e peso de serem ouvidas no âmbito do debate deste processo. E, portanto, eu sugeria, compreendendo as razões do Sr. Deputado Vieira da Silva, sugeria que se decidisse já elencar, inicialmente, a audição do representante da magistratura do Ministério Público e da magistratura judicial. E pronto, aí está, digamos, está o qui pro quo resolvido. Está aceita a proposta, portanto, não sei se necessitamos de votar ou não, ou se a concordância é geral. A proposta é de que sejam ouvidas as duas entidades que o Sr. Deputado Artur Rego acabou de propor. Ministério Público e Magistratura Judicial. Sim. É isso, não é? Muito bem, se estão de acordo, ficam também mais estas duas entidades. Já são 9. Muito bem. Mais intervenções para além da do Sr. Deputado Artur Rego, portanto também ficam os senhores também informados de que estas duas entidades também serão ouvidas pelo Grupo de Trabalho no âmbito da Iniciativa Legislativa contra a Precariedade. O Sr. Deputado Vieira da Silva tem a palavra. Só para julgo que já estava implícito nas palavras do Sr. Presidente, para abrir a possibilidade natural de incluir nessas audições sugestões da parte dos subscritores desta iniciativa, até porque eles fizeram referência, desculpas, não me recordo o seu nome, fez referência mesmo agora ao facto de ter havido pessoas com qualificações e com experiência que intervieram no processo de audição pública. Portanto, se houver sugestões da parte, sabendo que o nosso calendário é... O calendário não é muito alargado, mas nós, de qualquer maneira, vamos tentar pedir a prorrogação do prazo para poder, evidentemente, acomodar todas estas audições e enriquecer o que poderá sair do trabalho. Sr. Deputada Clara Marques Mendes. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes desta iniciativa e dizer que, na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, eu parece que seria importante que, antes de iniciarmos essas audições, que nos fizessem chegar esses contributos, se os tiverem eventualmente por escrito, esses contributos para que, quando nós fizermos essas audições, já possamos estar munidos dessa informação. Portanto, no grupo de trabalho, parece que seria útil. Muito obrigada. Agradeço também de qualquer... Sr. Presidente, eu ia sugerir que, tal como é normal, e estamos num processo legislativo normal na discussão, na especialidade, que, por exemplo, nós vamos ter reunião, generalidade e especialidade, vai correr em conjunto, como já foi dito aqui, que se desse um prazo aos subscritores da iniciativa para além desses contributos, fazerem chegar o nome ou a listagem das entidades que eles sugeriam que também fossem ouvidas, para se juntar às outras. Penso que foi nesse sentido que o Sr. Presidente falou, não é? Exatamente nesse sentido. Eu ia pedir sugestões, não para votarmos agora, votamos aquelas que o Sr. Deputado indicou, mas depois, em função das sugestões que os promotores da iniciativa e os representantes da iniciativa farão e outras que também poderão acontecer no seio do grupo de trabalho, elas depois seriam votadas na quarta-feira. De qualquer maneira, sem prejuízo, se quiserem indicar já agora entidades ou pessoas que acham que devam ser ouvidas a este propósito, nós agradecemos, mas depois faremos a votação na quarta-feira, far-se-á a votação em grupo de trabalho. Ou se quiserem fazer chegar já, ou depois, isso aí convosco. Não sei se a deputada Rita Errado pediu a palavra, é também dentro do mesmo contexto. Tem a palavra. Mas se quiser, bem, então podemos fechar. Tem já sugestões que pretendam fazer, ou então podem fazer... Mas então, nesse caso, podemos fechar a questão dos nomes e das entidades, está bem? Se quiserem fazer já, sem prejuízo, depois poderem enviar por e-mail, por exemplo, para a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que é a coordenadora do grupo de trabalho, como é que pretendem? Se quiserem fazer chegar já sugestões? Eu posso só fazer uma breve referência? Posso fazer apenas uma breve referência? É porque, independentemente de existirem até outras pessoas que se possam pensar, enfim, acho que o debate tem interesse por isso mesmo, houve um conjunto de pessoas com reconhecida avalia até mesmo do ponto de vista técnico na matéria que se pronunciaram no âmbito da consulta pública e foi essas que eu fiz menção. Eu posso discriminá-las aqui, não sei se é muito delicado fazê-lo, mas eu posso discriminá-las aqui, mas posso enviar diretamente para vocês
Nós podemos, em todo o caso, fazer chegar um conjunto de nomes de pessoas que se pronunciaram no âmbito da consulta pública e muitas outras que, de forma pública, mesmo que não formalmente no âmbito da consulta e por escrito, o fizeram ao longo destes meses. Acrescentaria a isto apenas, penso que algumas organizações de trabalhadores, que eu bem sei que está previsto que os parceiros sociais sejam consultados, mas não queríamos deixar de deixar à vossa consideração a possibilidade de algumas organizações de trabalhadores, nomeadamente sindicatos, que têm um trabalho muito específico e concreto no âmbito das questões da precariedade, possam ser com vantagem também ouvidas neste processo. Mas podemos fazer chegar essas sugestões todas por escrito. Podem então fazer chegar ao e-mail da Comissão, por favor. Está bem as sugestões. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, de cumprimentar a Comissão representativa desta iniciativa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de, mais uma vez, agradecer da oportunidade que colocam à Assembleia da República de analisar e de se pronunciar sobre as questões relativas à precariedade laboral. Gostava, antes de tecer algumas questões concretas sobre a iniciativa, de dizer o seguinte. Nós temos uma posição, assumimos no dia da discussão no plenário uma posição, porque entendemos como princípio que seria importante que os cerca de 40 mil subscritores desta iniciativa tivessem direito a perceber que votação é que tem este texto em concreto, não é? Estes 5 artigos, e por isso, na altura, pronunciámos-nos no sentido de existir uma votação na generalidade, sem que isso, de alguma forma, correspondesse a uma inviabilização do trabalho na especialidade. Aliás, nós, ao contrário do que diz o Sr. Deputado do CDS, não estamos a fazer isto da forma normal. Porque normalmente uma iniciativa é aprovada na generalidade, depois baixa a especialidade e aí é que são feitas as audições. Mas ainda assim, e por isso é que nós entendemos que as cerca de 40 mil pessoas que tiveram a coragem e a decisão de assinar esta lei mereciam perceber qual é que era o posicionamento dos vários grupos parlamentares. E era uma questão de princípio que entendemos, porque os grupos parlamentares da maioria, naturalmente, que se podiam ter abstido, e com os votos, creio que o PS acompanharia o PCP e o Bloco de Esquerda, ou não, mas mesmo que se abstivesse, baixaria sempre à especialidade. E, portanto, a questão aqui nem se coloca da inviabilidade, como há pouco dizia o Sr. Deputado. E por isso, independentemente dos trabalhos na especialidade, porque naturalmente que reconhecemos que a correlação de forças de cada grupo parlamentar é distinta e, portanto, isso obedece naturalmente à ordem geral do plenário. Dizer também que, e como há pouco ficou aqui lançado o repto, aproveitava também para vos colocar essa questão, qual é que é a vossa opinião? Porque nós podemos estar perante uma situação em que o que é votado na generalidade não sejam estes 5 artigos, mas sejam outras coisas diferentes. E, portanto, era importante, na nossa opinião, é de que deviam ser votados estes 5 artigos, mas também aqui foi visto por indicação da Sra. Deputada Mariana Aiveca do Bloco de Esquerda, que seria importante ouvir a vossa opinião e, por isso, como já se falou de outras coisas, mas eu avancei já para estes termos, também vos colocava esta questão, e depois dos trabalhos da especialidade. Porque depois isto levanta-nos aqui uma dúvida, não é? Eu tenho aqui uma série de considerações a colocar sobre os vossos artigos e preocupações que vocês nos deixaram aqui há uns meses atrás. Mas depois, se o resultado na generalidade não tem nada a ver com isto, o que é que nos vai estar aqui a colocar estas preocupações, não é? E, portanto, entendemos que certamente que isso acontecerá e, portanto, a votação destes 5 artigos poderá acontecer, certamente, e por isso há aqui apenas 4 questões que gostaríamos de colocar. Uma é de que nós entendemos que a lei hoje em vigor não é uma lei justa e, portanto, nós não estamos já perante um quadro legal que proteja efetivamente os trabalhadores. Nós entendemos que hoje não apenas o Código, mas o diploma que foi aprovado da prorrogação do prazo dos contratos a termo desprotege os trabalhadores e favorece o recurso ilegal à precariedade. E, portanto, entendemos que é importante, e aqui agradecemos todos os contributos que aqui nos deixam e que sugerem que essas pessoas possam ser ouvidas, certamente têm opiniões fundamentadas sobre isto, porque entendemos que é preciso reverter
algumas das matérias que hoje estão consagradas no Código, porque não entendemos que isto seja apenas um caso de fiscalização. Entendemos que, em alguns casos, designadamente com a Lei 7 de 2009 e com a última alteração ao Código, se caminhou para situações de legalização do recurso ilegal à precariedade. Essa era uma das questões que gostaríamos de colocar. A outra, relativamente aos falsos recibos verdes, de dizer também aqui que não basta apenas, na nossa opinião, a fiscalização, porque entendemos que, em alguns casos, a ilegalidade compensa. Compensa porque a coima que é aplicada, nesse caso, à entidade patronal, pode compensar de resolver o problema de raiz, que é a garantia de um contrato com direitos, quando se confirma que há uma relação, que não é uma relação de trabalho independente. Depois, ainda relativamente à questão dos contratos a termo, há também uma opinião que temos e que temos vindo a colocar, e inclusivamente isso mereceu um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional, que é a questão dos jovens à procura do primeiro emprego. Nós entendemos que é inconstitucional atribuir a um jovem à procura do primeiro emprego um contrato a termo só pelo facto de ser jovem e de ser o primeiro emprego. E, portanto, a leitura que fazemos é de que, nesse caso, e sendo a leitura de fundo maior que fazemos relativamente a isto, sendo um posto de trabalho permanente, tem um vínculo efetivo. E, portanto, independentemente de ser jovem à procura do primeiro emprego ou não. E sobre isso também era uma questão que tínhamos. A única questão também aproveitava para colocar, e com isto terminava, prende-se com a questão de qual é a vossa opinião relativamente a uma proposta que temos, que foi chumbada no dia em que não foi votada a vossa iniciativa, mas que se prende com a criminalização do recurso ilegal aos falsos recibos verdes. E por isso era também aqui, se vocês veem como consequente e com um efeito preventivo no recurso ilegal a este tipo de contratação, a este tipo de responsabilização, porque não é um tipo de contratação, ou têm outra opinião sobre a matéria. E com isto terminava. Foi um número de perguntas apreciável. Se a Comissão Representativa quiser responder já de imediato, tem a palavra. Bom, então, o mais rapidamente possível, a Sra. Deputada Rita Rato colocou questões importantes. Nós, tanto na intervenção inicial que fizemos, também foi muito operativa, por isso não colocámos estas questões, que são dúvidas, ou pelo menos pontos de partida para nós. Aproveito a oportunidade para falar já nisso. A nossa interpretação, nós fazemos a nossa leitura, certamente menos, como dizer, menos experimentada, no verdadeiro sentido do termo, do que a vossa, daquilo que é o regimento da Assembleia da República, e do nosso ponto de vista, nós estamos perante uma situação em que regressa à Comissão, por vontade do plenário da Assembleia da República, uma iniciativa legislativa que se encontra na generalidade. Não podemos ter, portanto, uma fase de generalidade, uma vez que não houve lugar à votação da proposta na generalidade. É essa a nossa interpretação. De qualquer das formas, nós não temos o poder de decidir que é de outra forma. Nós apenas o que fazemos é interpretar à nossa maneira também, e olhando para aquilo que é a normalidade dos trabalhos na Assembleia da República, aquilo que é o regimento, e tanto quanto podemos perceber, independentemente do percurso que venha a fazer esta iniciativa, ela terá sempre que ser votada na generalidade. E pensamos nós que há vantagem nisso, por várias razões, nomeadamente porque nem nesta Comissão se encontra, digamos, o próprio proponente, para além de seus representantes, que neste caso somos nós próprios, e sem sequer o mesmo poder de decisão sobre a matéria que está a ser debatida. Portanto, mesmo o poder de audição que temos aqui não é sequer suficiente para determinar o curso da iniciativa no âmbito da Comissão, uma vez que nós não temos direito ao voto, como é natural, não fomos eleitos para isso. E, portanto, nós o que podemos fazer é interpretar, e a nossa interpretação, e esperamos que seja assim, não estamos a contar com outra coisa. A proposta, como ela foi apresentada na Assembleia da República, por ela terá que ser apreciada, uma vez que isso ainda não aconteceu. E interpretamos também a vontade deste regresso à Comissão como digamos, ganhar algum tempo, e os próprios trabalhos na Assembleia terem, de forma mais informada, um debate que possa definir posições, que também já agora não queria deixar de dizer isso,
apesar do processo ter sido público e de já há mais de um ano esta iniciativa estar no Parlamento, ele ainda não produziu as suficientes clarificações e, portanto, um posicionamento definitivo por parte de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados e todas as deputadas. E, portanto, a nossa interpretação é esta, e mais do que a nossa interpretação é a nossa vontade. Nós esperamos que esta proposta, tal como ela chegou e foi proposta por tantos milhares de pessoas, possa ser apreciada no plenário da Assembleia da República, e penso que é esse ponto em que estamos. Mas talvez a conversa possa esclarecer mais sobre este assunto. Sobre as outras apreciações que fez, nós não podíamos estar mais de acordo sobre, digamos, o facto de hoje a lei, mesmo em muitos casos, já corresponder a um nível de proteção mínimo que, se fosse cumprida, nos colocaria numa situação totalmente diferente daquela que temos hoje. Mas não há dúvida nenhuma que os últimos anos nos trouxeram muitas alterações que só pioraram as leis laborais. Pioraram do nosso ponto de vista, ou seja, no sentido dos trabalhadores e, em particular, do aumento da precariedade. E foi por isso que nós insistimos aqui na primeira audição sobre um ponto que nos parece que é importante. É que nós já verificámos a formação e a constituição de várias maiorias nesta Assembleia que aprovaram legislação que aumenta a precariedade e o desemprego, mas até hoje, infelizmente, não foi ainda possível que se tivesse produzido uma maioria nesta Assembleia da República que aprovasse uma legislação de sentido contrário. E isto, apesar da evidência social que nós temos, da precariedade e do desemprego, serem dos problemas cimeiros do país e que afetam mais pessoas. E isto não é especulação, isto é verificação estatística, o que dizemos. Porque se quiserem verificar os ciclos associados às grandes alterações nas leis laborais, como, por exemplo, digamos, a aprovação de códigos do trabalho, as alterações sucessivas que eles foram tendo, aí eles estão associados a aumentos quase coincidentes, não só nos números do desemprego, mas nos números que dizem respeito às várias formas de precariedade. Portanto, isso para nós é importante. Mas, só para ir mais ao concreto, não querendo roubar muito tempo, há vários aspectos que disse que são mais particulares e que a nós nos preocupam bastante. E vários deles se inserem nesta lógica que estávamos agora a debater, não é? Portanto, de ter havido um conjunto de alterações que sucessivamente foram degradando a posição do trabalhador na legislação laboral. Sobre as várias hipóteses que existem e as várias opiniões que possam existir para tentar debelar esta questão, nós optámos por chegar aqui à Assembleia e fazer uma proposta cidadã e apelar ao conjunto de cidadãos para que ela fosse o mais simples, efetiva e o mais, digamos, apropriável possível e pudesse, num mais curto espaço de tempo, determinar uma mudança sensível para o conjunto dos cidadãos. Em todo o caso, nós verificamos que vários grupos parlamentares têm tido várias opiniões, talvez com mais detalhe e com mais... incidindo sobre aspectos mais particulares da lei, como é o caso da criminalização dos falsos recibos verdes e outros, e nós temos assistido a sucessivas tentativas de fazer alterações no sentido de debelar ou diminuir a precariedade. Para nós, todas aquelas que vêm nesse sentido são bem-vindas. Agora, é sempre muito ingrato que sejamos nós próprios também a pronunciar-nos concretamente sobre cada uma delas. Nós temos registado ao longo do tempo que elas existem e temos, aliás, até publicamente falado da importância que elas têm e lamentado que muitas delas não tenham sido aprovadas. Aliás, nenhuma delas tem sido aprovada até ao momento. Agora, não sei se pretende também dizer alguma coisa. Muito obrigado. Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria naturalmente também agora que entramos numa fase menos administrativa da nossa reunião, de saudar os representantes da Comissão Representativa do Projeto de Lei 142 e gostava de fazer 2 ou 3 considerações e deixar-lhes 1 ou 2 perguntas, se bem que julgo que o sentido desta reunião era mais o sentido de dar conta do processo e menos, julgo que teremos a oportunidade, depois do grupo de trabalho ter aprofundado um pouco mais o debate, falar de novo convosco. Eu queria dizer-vos uma coisa que é a minha convicção, admito que haja outras, mas que é a minha convicção, por isso mesmo vou deixá-la. Eu não julgo que exista nenhuma diferença qualitativa
nos percursos legislativos que a Assembleia da República tem no seu figurino institucional. Não há nenhuma superioridade legislativa sobre um processo em que há um documento votado na generalidade, depois desce à Comissão para ser discutido na especialidade, sobre um processo em que o plenário, que representa o conjunto dos cidadãos, decide que desce à Comissão sem votação. Isso já aconteceu muitas vezes em iniciativas legislativas que foram aprovadas ou que foram rejeitadas. Não há nenhuma superioridade, nenhum é melhor que o outro. E mesmo o argumento de dizer que a descida à Comissão sem votação pode levar a uma deturpação, a uma alteração, a uma desconfiguração dos termos de uma iniciativa legislativa, não faz sentido, porque exatamente o mesmo poderia acontecer sendo o projeto aprovado na generalidade e depois na especialidade sendo alterado. Portanto, eu admito que nós possamos fazer desta discussão uma sucessão de declarações para a plateia, mas isso não nos faz avançar nada ao trabalho. E, portanto, queria deixar aqui a minha opinião, que julgo que não é infundada, com base no que é a prática da Assembleia da República, de vos deixar a garantia de que não há aqui que o processo que seguiu a vossa iniciativa é um processo que já seguiram muitas iniciativas legislativas apresentadas pelo Governo ou pelos partidos da maioria da oposição, das várias oposições, das várias maiorias, dos vários governos. Portanto, é um processo legislativo perfeitamente normal e que existe na nossa legislação precisamente para permitir que uma iniciativa legislativa seja aprofundada, seja avaliada pela pluralidade e pela riqueza plural da Assembleia e não seja coartada por apreciações que são sempre um pouco mais parcelares, como são apreciações na generalidade. Portanto, essa é a minha convicção e julgo que gostaria de vos deixar aqui, pelo menos da parte do Partido Socialista, que nós estaremos e patrocinamos também esta modalidade, mas estaremos nesta iniciativa sem nenhuma, com toda a franqueza e sem nenhum preconceito de nenhuma natureza. E gostaria de vos dizer, com toda a franqueza, que a partir do momento, e saúdo a vossa iniciativa, porque acho que, se ela está prevista na nossa Constituição, ser utilizada é um reforço da nossa democracia, mas que, a partir do momento em que ela entra na Assembleia, é uma iniciativa legislativa, como qualquer outra, e é assim que os senhores, obviamente, a consideram. Se bem que estejam ligados a ela de várias formas. Depois... Não obstante, como eu disse há pouco, talvez questões mais detalhadas possamos, depois do debate entre nós, voltar a discutir convosco. Gostava de vos perguntar se uma das coisas que a mim, pessoalmente, me deixa me provoca mais incertezas sobre o mérito e a eficácia da iniciativa legislativa tem a ver precisamente com aquele aspecto que estávamos a discutir, que é... eu julgo que não desmerecendo os outros pontos, o ponto que tem a ver com os falsos recibos verdes é um ponto nobre da vossa proposta, até porque todos sabemos que a questão dos falsos recibos verdes é uma questão extremamente complexa. Tem até níveis até de iniquidade bem superiores a outras formas que também são consideradas, e bem, de precariedade. Mas, obviamente, também por isso, ela levanta muitas vezes dificuldades de tratamento do ponto de vista jurídico-legal. Portanto, aquilo que eu gostava de vos perguntar tem a ver precisamente com aquela questão que há pouco levantei. Se na avaliação que fizeram prévia à apresentação do diploma, se acham viável o procedimento, aquele procedimento que, a meu ver, é muito mais bem pensado que outras iniciativas que já vi surgirem, de atribuir à autoridade para as condições de trabalho o direito dela própria de decidir o que é um contrato e o que é que não é. Isso seria, a meu ver, algo que não cabe na nossa arquitetura jurídico-legal. Portanto, o vosso processo vai dar um passo em frente relativamente a essas iniciativas. Agora, gostaria de saber se
se têm de facto uma reflexão mais, se já fizeram uma reflexão que nos possa ajudar nessa matéria. E finalmente dizer-vos que nós estamos perante um tema complexo, um tema difícil. Não é uma originalidade da situação portuguesa, é infelizmente um problema que existe em muitas economias, em muitos países. Em alguns poderá não ter a visibilidade que tem aqui, até porque em alguns países quase todo o trabalho é precário, no sentido em que nós lhes damos, em que não existe o sentido do trabalho permanente, do contrato permanente, como nós o entendemos. Portanto, nesses países é fácil não haver trabalho precário e apresentar indicadores internacionais muito mais simpáticos que os nossos, nessa perspectiva, pois não? Porque quando um contrato em tempo permanente é quase igual àquilo que nós consideramos um contrato a termo, quando não é ainda mais liberal, esta é uma discussão difícil. E dizer-vos, permiti-me também discordar um pouco disso agora, que julgo perigoso estarmos a associar comportamentos do mercado de trabalho e dos agentes económicos a iniciativas legislativas de uma forma mecânica e como se existisse uma correlação natural, matemática. Então, uma lei tem que acontecer isto. Não, há muito mais coisas que influenciam. Eu recordo aqui que, por exemplo, já houve legislação laboral que encurtou os contratos de trabalho a tempo certo e que densificou as exigências para se poder considerar um contrato, que uma prestação de serviços não era um contrato de trabalho. Ou seja, a chamada condição de laboralidade era muitíssimo menos exigente no Código de Trabalho de 2003 do que no Código de Trabalho de 2009. Portanto, não é verdade que tenhamos andado sempre no sentido de liberalizar e precarizar as relações de trabalho. Recordo que as condições para se considerar uma relação de trabalho, um contrato de trabalho, eram, segundo alguns diziam, no Código de Trabalho de 2003, mais difíceis de encontrar do que uma agulha num palheiro. E isso teve até consequências jurídicas, porque muitos processos judiciais passaram a decidir contra o trabalhador, ao contrário do que era a prática geral quando algum trabalhador, e sabemos que é difícil isso acontecer, também esse é um dos méritos da vossa proposta, algum trabalhador levava a tribunal uma situação de contrato de falso recibo verde. Mas, portanto, aconteceram essas mudanças e nem por isso elas tiveram consequências. Quando aqui tivemos a ACT, perguntemos qual foi a incidência de casos de falsos recibos verdes encontrados antes da alteração de 2009 e depois, e verão a diferença. Se não houve ou não, obviamente que muito insuficiente, mas houve ou não um endurecimento das condições da lei no que toca à falsa utilização dos recibos verdes. Mas isso são tudo questões que, é apenas uma nota que vos queria deixar, são tudo questões que nós teremos condições naturalmente para aprofundar e julgo que a vossa colaboração, em particular naquela matéria que eu há pouco referi, pode ser uma contribuição muito útil. Muito obrigado. Sr. Deputado, se não se importa, nós perguntaríamos se há mais deputados, ou senhoras deputadas ou senhores deputados que pretendam inscrever-se. A Sra. Deputada Mariana Aveca já o fez, não sei se mais alguém pretende. A Sra. Deputada Joana Barata Lopes. A Sra. Deputada Mariana Aveca tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os representantes da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. E, portanto, nós estamos neste momento já num patamar diferente da discussão. Entraram numa altura em que também se fazia aqui na Comissão alguma discussão acalorada sobre até procedimentos. Eu não vou desfiar, portanto, nenhum discurso em termos das propostas do Bloco de Esquerda, elas são bem conhecidas, e muito menos retomar aquilo que foi a nossa leitura da não votação na generalidade em plenário, porque isso está feito e perfeitamente registado, portanto não vale a pena agora retomar. O que nós teremos que aqui acautelar é que toda a gente neste grupo de trabalho e nesta comissão estará imbuído do espírito do maior respeito por aquilo que é a proposta original dos mais de 40 mil cidadãos e cidadãs que exercendo o seu direito de cidadania e democrático nos apresentaram aqui um projeto de lei. E, portanto, tentar ser o mais fiéis possível
àquilo que nas ruas e nas praças e nos locais de trabalho as pessoas, jovens, menos jovens, pais, mães, avós, subscreveram como achando que seria e que será uma boa lei de combate à precariedade. E, portanto, eu creio que é esse o compromisso. Naturalmente que nesta fase da discussão compete à Assembleia da República, para cumprir este desidrato, não é? Também ancorar-se de opiniões de outras entidades e daí que já tínhamos este calendário de ouvir parceiros sociais e até entidades que podem, como é o caso portanto, dos tribunais, aqui refere o Tribunal de Trabalho, logo no artigo 2º relativamente à fiscalização, e, portanto, esta discussão tem muito interesse. Eu tinha até proposto mais uma das personalidades, aliás, todos nós conhecemos os contributos do Elísio Estanco, do Jorge Leite e outros contributos até, que durante a discussão pública fizeram chegar, portanto, e há outros contributos públicos conhecidos, como pessoas que se debruçam sobre estas temáticas da precariedade e particularmente o Jorge Leite também sobre contratação e o direito do trabalho e, portanto, é muito importante que em termos da construção das leis tenhamos esta ancoragem. Agora, o que importa aqui, mais do que fazer a futurologia do que é que vai acontecer esta lei, vocês terão com certeza também uma leitura política, todos teremos uma leitura política, não é? Sobre a não votação na generalidade e, portanto, eu não seguia muito o caminho do deputado Vieira da Silva, porque não estamos aqui a discutir o mérito ou demérito do processual, naturalmente que as atitudes dão sinais. Portanto, se tudo fosse tão transparente, ter-se-ia já feito a votação na generalidade. Não se fez por uma razão qualquer, não é? É porque não havia a garantia, sejamos francos, deste projeto de lei passar tal qual está. Mas estamos neste combate, creio que todos, no sentido de sair daqui uma melhor lei. E eu acho que este processo que aqui adotámos de os proponentes serem parte ativa, ou terem pelo menos, tanto quanto possível, parte ativa nesta discussão, é muito importante. Porque vão acompanhando a par e passo tudo que aqui se vai fazendo e depois no final terão a sua leitura. Eu não arriscaria dizer, até porque já disse, nesta fase não vale a pena arriscar a dizer que no final poderá sair uma pior lei. O que eu acho que os proponentes merecem e devem contribuir, e todos nós devemos contribuir, é para que daqui saia a melhor lei contra a precariedade. E temos todas as ferramentas para que isso aconteça. E todo o poder. Todas as ferramentas e todo o poder. É esta a sede do poder decisório de legislar. Pela parte do Bloco de Esquerda, nós subscrevemos esta iniciativa, temos contributos para lhe dar, no sentido, queremos da sua melhoria, temos iniciativas semelhantes àquilo que é aqui proposto, e eu acho que é agora avançar numa discussão séria, sendo que qualquer versão final, os proponentes terão sempre que ter conhecimento de tudo ao pormenor e também ser chamados a pronunciarem sobre se retiram ou não retiram a proposta, porque esta é uma legislação, é uma discussão diferente do processo legislativo normal. É diferente do processo legislativo normal. Eu lembro o anterior processo legislativo em que os proponentes, e foi difícil, retiraram a proposta em prol de um texto de substituição. Lembro-me perfeitamente dessa discussão e creio que alguns aqui também. E, portanto, quem tem também esta capacidade também são os proponentes. Isto não é assim, não é um processo legislativo
quer dizer, de natureza diferente. Portanto, os proponentes terão que depois, num texto final, se for da Comissão, retirar o seu texto original, isto, quando já tivermos numa discussão, se quiserem, obviamente, se quiserem. E por isso é que é muito importante esta transparência e esta discussão tão democrática como aquela que aqui propomos e que eu subscrevo. E, portanto, basicamente era isto que agora tinha para dizer, porque eu creio que esta ponte que se vai fazendo vai permitir discutir em pormenor, exatamente todos os artigos em concreto deste projeto de lei. Disse. Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Joana Barata Lopes também pediu a palavra. Depois fecharíamos, porque, enfim, esta era uma audição mais para dar conta de como é que vamos trabalhar e também já aproveitámos e avançámos um pouquinho. Depois fecharíamos, dando-vos a palavra, como é evidente. Portanto, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar naturalmente a Comissão Representativa de Cidadãos, mais uma vez, por estarmos aqui a poder discutir este assunto. Muito rapidamente, porque, naturalmente, como também já foi aqui frisado por outros senhores deputados, o objetivo é que possamos, em sede de grupo de trabalho, aliás, já aqui com contributos específicos, desde logo nas entidades que vamos ouvir, como já se viu, que despertaram muito interesse, ter então a discussão efetiva, a par e passo, sobre o que é que podemos daqui encontrar relativamente às soluções para os problemas que apresentam. E também, nesse sentido, para confirmar e, portanto, para perceber aqui convosco se estamos... enfim, qual é o vosso entendimento sobre algumas das questões. Gostava de primeiro dar nota de que, para que fique claro, porque a determinada altura decorre de que parece que há aqui uma tentativa de ludibriar ou o que quer que seja, da mesma forma que serão incluídos, como há pouco dizia, como foram na anuência que tiveram de dar para que descesse à Comissão para votação, sem votação, para que pudesse ser discutido na especialidade. E a mim parece-me que todos aqui estamos imbuídos do mesmo espírito, que é o de que nós queremos, de facto, poder discutir isto de forma séria, porque todos temos um objetivo que, aliás, já frisámos desde logo na outra audição que tivemos, e que se prende com algumas das coisas que vocês também aqui nos disseram na altura. E algumas delas, de facto, não são as mesmas que já ouvimos hoje aqui, que são considerações relativamente à injustiça ou não da lei, mas... recordava que no final da última audição que tivemos, uma das coisas que ficou clara e que para nós a nossa interpretação é uma das razões pela qual nos merece seriedade e responsabilidade na forma como abordamos este assunto, foi a responsabilidade que também tiveram quando nos diziam a determinada altura, não estou a citar cabalmente, mas será muito próximo disto, que a vossa proposta era esta, mas que a vontade era de que houvesse efetivamente uma legislação que combatesse este tipo de situações. Foi também dito, da forma como expuseram à altura, que, e foi citado, e posso citar, mas são situações, diziam, que são simultaneamente precariedade e legalidade, que têm que ser, para as quais têm que ser usados novos mecanismos, porque, apesar de serem ilegais, não estão a funcionar e, portanto, foi também essa a nossa intervenção em sede de plenário, foi dito aqui também nessa audição, que justamente por isso era impensável que não fosse uma preocupação também para nós. Portanto, esta ideia de que estamos aqui a discutir se o Código de Trabalho é mais ou menos injusto, nem sequer foi sobre esse tema que versámos. Nós, de facto, queremos, na perspectiva responsável, tentar perceber o que é que podemos fazer, porque a nós também interessa, obviamente, que a lei funcione, até porque... já dissemos também isto em sede de sessão plenária, quando introduzimos alterações ao Código de Trabalho, fazemos-lo porque a própria legislação já contém a proteção social. Por maioria de razão, se contém a proteção social e ela não está a ser efetiva, então não tem sentido. Portanto, não pode ser, porque uma coisa para nós não pode subsistir sem a outra. Dizer também, ainda assim, que na mesma alteração que fizemos, curiosamente a última aqui, o Sr. Deputado Vieira da Silva também já comentou sobre uma anterior, a última, por exemplo, desburocratizou no que dizia respeito à questão da ACT, na tentativa de percebermos como introduzir mecanismos para que esta funcionasse melhor. E, portanto, quando passamos para a discussão na especialidade, nesta questão do grupo de trabalho, na mesma lógica de responsabilidade, vamos ouvir os parceiros sociais, a ACT, as entidades que forem, por exemplo, no caso da ACT, para tentar perceber exatamente, de acordo também com aquilo que é o que vocês nos dizem aqui na vossa iniciativa, de que maneira é que podemos eventualmente ter ou não outras formas de atingir o objetivo final, que é o do cumprimento da lei,
independentemente de já termos, inclusive em sede de alteração ao Código de Trabalho, desburocratizado, mas perceber se isso serviu ou não para que a lei fosse cumprida e se o mecanismo é eficaz. E, portanto, para que fique claro, isto também já foi dito em sessão plenária, mas para percebermos sobre aquilo que estamos a falar, porque foi nesse sentido também que discutimos, debatemos, e é importante, na nossa opinião, sobretudo que tenhamos aqui uma postura responsável de execuibilidade. Interessa-nos pouco, a nós, no Grupo Parlamentar do PST, também já tivemos a oportunidade de dizer, o instrumentalismo que fazemos ou não desta situação. Nós queremos, de facto, é tentar chegar a uma proposta que seja execuível e que possa resolver esta situação, que é, além do mais, ilegal e, portanto, não pode subsistir. E era esta a nota que queria deixar. Dito isto, sobretudo para que isso possa acontecer, é perceber se daquilo que foi também a audição que fomos tendo, também em sede de grupo parlamentar, para além do mais, não só aqui em sede de comissão, se é neste caminho que estamos a ir. Portanto, se a ACT tiver mais condições, ou se das audições aos parceiros sociais, que há pouco o Sr. Deputado Vieira da Silva também já perguntava, o que nós queremos é encontrar situações efetivas que cabalmente resolvam estas situações que vocês aqui levantaram. E, portanto, era isto que também queríamos perceber, porque é neste sentido que nós estamos a trabalhar e não para criar qualquer número ou para levantar aqui algumas dúvidas sobre qual é a nossa posição. A nossa posição é, ao máximo, ser responsáveis na forma como abordamos isto, de uma forma execuível, para atingirmos o mesmo objetivo, que foi o objetivo que aqui também definiram, que é o de combater estas formas de precariedade ilegal. E, portanto, dar-vos aqui esta nota e agradecer-vos mais uma vez a presença. O Deputado Artur Rico também pediu a palavra e assim todos os grupos parlamentares intervêm. E o Sr. Deputado Artur Rico não fica magoado comigo desta vez. Eu não fico magoado. O que eu gosto é, antes de começar o grupo de trabalho, ter as questões bem definidas. Há uma expressão muito popular, mas que eu relativa a isso, mas que eu me dispenso de utilizar aqui. Eu só quero agradecer em nome do CDS a vossa presença e só quero dizer que o processo legislativo, tal como está definido na Constituição da República e também no regimento desta Assembleia, pode ser iniciado, as leis da República podem ter início por iniciativa de qualquer grupo parlamentar aqui representado, por iniciativa do Governo através de propostas de lei que envie para o Parlamento ou, como é este caso, por iniciativa de cidadãos, escolhido que seja o número mínimo de assinaturas definidas da lei. E, portanto, eu penso, e era o entendimento que eu tinha, que a vossa presença aqui hoje era para vos dar conta de que, seguindo aquilo que está na lei e tendo em plenário sido debatida a iniciativa legislativa de cidadãos, por decisão maioritária, penso que unânime, dos deputados eleitos da Assembleia da República, a vossa iniciativa legislativa baixou à Comissão e na Comissão foi deliberado constituir um grupo de trabalho que irá debatê-la, analisá-la, aperfeiçoá-la naquilo que entender de melhor, para depois poder então avançar para a votação na generalidade e na especialidade. Foi também o intuito de vos comunicar que foi constituído um grupo de trabalho, que iriam ser ouvidas determinadas entidades, convidar-vos a apresentar também nomes de entidades para ser ouvidas e informar-vos que foi decidido pela comissão respectiva, que é a Comissão de Trabalho, que tem a competência para estas matérias, convidar-vos para acompanhar, dado que são os representantes dos subscritores, dos autores da iniciativa, convidar-vos para acompanhar a evolução do processo legislativo dentro da Comissão e dentro da Assembleia. E feito isto, penso que está feita a comunicação, agradeço em nome do CDS a vossa presença e reitero a nossa abertura para continuar a contar convosco no acompanhamento e receber as vossas sugestões quanto às entidades a serem ouvidas. Muito obrigado. Sr. Deputado, para concluir, damos a palavra à Comissão Representativa. Bem, então, eu já agora queria aproveitar só esta última intervenção da nossa parte para vos dizer que procuramos também ser fiéis ao que nos pediram.
Ou seja, a não ser diretamente interpelados, não nos pronunciámos mais como até julgávamos que era o caso sobre as incidências da nossa proposta, a defesa, se quiserem, política da nossa proposta, e manter-nos assim na perspectiva de que, pelo que parece, há vontade que possamos continuar a acompanhar os trabalhos, imagino com o direito de audição na mesma, não é? Aproveito já agora para colocar já duas questões que são muito práticas do nosso ponto de vista. Para isso, não se alterou... Diga. Enfim, não é uma questão de direito, julgo eu, mas serão ouvidos mais uma vez. À partida, se o grupo de trabalho assim terminar, e julgo que é assim que acontecerá. Não, isso estão cientes disso. Não terão uma intervenção direta. Há um reporte daquilo que vai acontecendo, mas não tem uma intervenção direta. Quando ouvirmos a entidade A, ou a entidade B, ou a entidade C, não... Eu tenho uma dúvida a colocar, peço desculpa. Faça favor. Não tendo direito a interferir ou falar durante esse grupo de trabalho, podemos assistir ao mesmo? Só para garantir. Claro, não podemos intervir, mas não sei se percebemos mal, mas significa que neste processo, em algum momento, depois dessas audições, haverá um momento que já não é propriamente de audições, mas que tem a ver com o debate mais propriamente dito da proposta novamente. Estamos nós a pensar, não sei se bem, que nesse momento teremos direito à audição novamente. É isso, não é? Pronto. Então, procurando ser fiel a isso e, portanto, não ocupando mais os trabalhos, eu acho que há só para já uma questão mais prática, que tem a ver com estas questões que nos colocam. A primeira é dizer-vos que, do nosso ponto de vista, e percebemos se a vossa agenda não o permitir, mas do nosso ponto de vista se mantém a mesma condição que nos trouxe até aqui, e por isso nós, dada a nossa situação precária, não temos qualquer hipótese, a não ser, tendo férias, eventualmente, alguns de nós, para assistir ou participar de alguma forma nos trabalhos, se eles não ocorrerem em horário pós-laboral. E depois uma outra questão que também é para nós importante, foi uma insistência que fizemos inicialmente, mas agora fizemos mais e pelos vistos isso foi tido em conta e queríamos registrar e agradecer isso. Não sei qual é o poder editorial dos senhores deputados, mas em todo o caso nós achamos que é importante que o conjunto das sessões possa ser registado em vídeo, porque dado o interesse da matéria, dado o caráter público, mais público ainda talvez do que é costume nas propostas legislativas que pode ter uma iniciativa legislativa de cidadãos. Mas, já agora, fazendo só um comentário muito geral, depois o conjunto dos outros membros da Comissão que aqui estão dirão também o que entenderem, mas só talvez algumas precisões. Em primeiro lugar, disse a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, falou numa eventual anuência da nossa parte para que esta proposta tenha regressado à Comissão. Nós, de facto, no próprio dia, o Grupo Parlamentar do PSD teve a gentileza de nos consultar, mas como a própria Senhora Presidente da Assembleia da República esclareceu durante o plenário, a verdade é que isso não estava à nossa disposição e, portanto, foi uma decisão da Assembleia e uma decisão, em último lugar, de quem o pode fazer, que é a da Senhora Presidente da Assembleia da República, dito por ela própria, no dia da discussão em plenário. E, portanto, acho que esse esclarecimento é importante, independentemente de, sem qualquer receio, termos uma coisa muito clara para dizer. Não sei se ficou claro, mas eu posso repetir-se que não fui muito claro no que disse. A Senhora Presidente da Assembleia da República, no próprio momento da discussão, da qual nós não participamos, como imagina, estávamos nas galerias a assistir aos trabalhos, apenas isso, disse que nós não tínhamos o poder, não tínhamos à nossa disposição a decisão de poder ou não ser passado diretamente para a Comissão esta iniciativa legislativa, uma vez que, como é evidente, nós não temos um estatuto jurídico ou político de representação formal nesta Assembleia. E nós, aliás, não queremos fazer-nos substituir a quem tem não só a vantagem, mas também a responsabilidade de tomar decisões e para isso se propôs e foi eleito, não é? Que é o caso dos senhores deputados e das senhoras deputadas que aqui estão e todos os outros. Enfim, mas em todo o caso, eu não vou fugir a essa questão porque ela é importante. Quando o Grupo Parlamentar do PSD optou por nos consultar sobre esse assunto, nós dissemos uma coisa que para nós é o critério, aliás, que nos liga à outra questão que colocou anteriormente, que é que não seja por causa da Comissão de Representantes desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos que são suspensos ou interrompidos os trabalhos legislativos que podem levar à aprovação desta lei. Que não seja. Também vos pedimos um favor, é que não nos tentem responsabilizar por isso.
Pedimos mesmo esse favor, não nos tentem empurrar para uma situação em que nos tenham que colocar perante essa decisão, porque o nosso poder e o nosso estatuto neste debate é inferior ao vosso. Quer dizer, e portanto isso não é... Esclareça-me só, e porquê é que seriam os responsáveis? Como? Porquê é que seriam responsáveis ou responsabilizados? Não, estou a dizer, se nos colocarem numa questão permanentemente, numa situação permanentemente de pedir a nossa anuência para atitudes... Desculpe, eu acho que aqui há um equívoco que devia ser esclarecido. O Poder Legislativo compete a esta Assembleia. Os senhores têm o poder de cidadãos, logicamente, de apresentar a iniciativa. Mas a partir daí a iniciativa é apropriada pela Assembleia e o processo legislativo... Mas nós agradecemos que seja assim. Nós agradecemos que seja assim. Como cidadãos e como representantes dos cidadãos, mas não fui eu que falei vocês foram convidados para acompanhar. Não, mas eu estou a só responder à questão que me foi colocada. Não são parte do processo legislativo. Nem queremos ser. O processo legislativo é atrasado ou adiantado pela vossa participação. Sr. Deputado Rodrigo, eu creio que isso estava claro para estes senhores. Não só está claro, como nós até agradecemos essa nova clarificação. Porque, como deve imaginar, nós só podemos aceitar um estatuto que tenha uma correspondência na responsabilidade, mas também nos poderes, que não é o nosso caso. E, portanto, não tendo isso, nós também não queremos ser empurrados para uma situação em que só temos metade do estatuto, que é o da responsabilidade e não o do poder. Não confunde. Não, está claro. Quanto às questões formais, estamos perfeitamente claros. Houve aqui uma informalidade apenas e só. Julgo que não mais do que isso, não é? Julgo que não mais do que isso. Portanto, do ponto de vista formal, estamos todos esclarecidos. Nós não queremos nenhum equívoco, Sr. Deputado. Não sei se isso fica claro. Nós até estamos a tentar fazer essa clarificação para que não haja nenhum equívoco. Então está tudo esclarecido quanto às questões formais. Claro. Muito bem. Mas mantemos aquilo que dissemos aqui na primeira oportunidade. Nós, aliás, dissemos-lo na audição, nas audiências que pedimos a todos os grupos parlamentares. E dissemos-lo aqui na oportunidade de audição que tivemos, portanto, antes da própria iniciativa ter sido debatida em plenário. Nós queremos que esta seja uma oportunidade que seja o melhor aproveitada possível pela Assembleia da República para podermos chegar a uma legislação contra a precariedade. Esta é a nossa proposta. E agora liga com as outras questões que foram colocadas e eu aí penso que é importante sairmos daqui com uma clarificação mais definitiva do que tínhamos antes. Esta é a nossa proposta e nós só estamos aqui a ser ouvidos para a defender até ao fim, como devem imaginar. E esta é a nossa proposta, é uma forma já um pouco esforçada de dizer, porque esta é uma proposta de mais de 40 mil pessoas. Não é apenas uma proposta da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Assim sendo, a única coisa que nos compete a nós é de fazer a melhor defesa desta proposta que aqui está. Se a Assembleia da República vier a decidir uma outra legislação que efetivamente combata a precariedade, isso é da responsabilidade e da iniciativa dos senhores deputados e das senhoras deputadas. A nossa proposta é esta. Nós fizemos-la com o critério para ela ser o mais simples e operativa possível e no sentido de que ela pudesse mudar o mais possível e o mais rapidamente possível a vida ao maior número de pessoas. Se os senhores deputados, agora também nos permitam esta parte, que ainda não foram talvez capazes nos últimos anos de conseguirem chegar a uma melhor, quer dizer, nós não temos sequer o direito de nos opor a isso. Agora, esta proposta é aquela que nós defenderemos até ao final. E aqui sobre isto, acho que há uma clarificação que talvez seja melhor dizer hoje, preto no branco, vamos dizer assim. Nós mantemos a nossa interpretação, bem como a nossa vontade, de que a iniciativa legislativa de cidadãos que foi apresentada na Assembleia da República mereça a apreciação de todos os senhores deputados. Mereça essa apreciação. Creio que é o mínimo reconhecimento que podemos fazer ao esforço e à subscrição de tantos milhares de pessoas. Afinal de contas, independentemente da evolução do processo legislativo... Não vamos interpelar diretamente, vamos chegar até ao fim. Bom, desculpe eu estar a interrompê-lo. O que se infere é que, independentemente daquilo que o Grupo de Trabalho e esta Comissão vierem a encontrar sobre a precariedade, em caso algum, retirarão a vossa proposta. Foi isso que quis dizer ou eu entendi mal? Não, mas repara uma coisa, se bem percebi do esclarecimento e o desenlace da nossa conversa anterior, mesmo que o quiséssemos fazer, não temos esse poder. Nós não temos poder de decisão sobre o destino da proposta em si mesmo. Se for a interpretação desta Comissão, desta Assembleia da República, que ela pode ser, vamos dizer, totalmente e livremente alterada e ser levada para votação em plenário totalmente alterada, para nós será certamente algo com que não vamos concordar. Mas não é nossa responsabilidade, será sempre responsabilidade da Assembleia proceder dessa forma.
isso merecerá também o juízo do conjunto da sociedade portuguesa e das pessoas que subscreveram esta proposta. Para saber se ela foi bem ou mal interpretada. Poderá ficar a sensação na sociedade portuguesa que ela nunca teve a oportunidade de ser avaliada. Creio que a Assembleia da República não beneficia em nada dessa possibilidade, não é? Não beneficia em nada, nem na sua imagem, nem, digamos, na maneira como interpreta e olha para aquilo que são as tão raras iniciativas que aqui chegam, legislativas, feitas por cidadãos. Mas, quer dizer, eu penso que este esclarecimento hoje deveria ser aqui feito, de facto, porque se eu bem entendi, se nós bem entendermos, se nós bem entendemos, a ideia do requerimento e daquilo que foi aprovado em plenário da Assembleia da República, de fazer regressar esta proposta para a Comissão, não tinha associada a ela, pelo menos não de forma explícita, a ideia de poder alterar à partida. Nós poderíamos perfeitamente beneficiar de um debate aqui que pudesse melhorar as condições que, pelos vistos, eram necessárias a variados grupos parlamentares para tomar a sua decisão. Aparentemente, vários grupos parlamentares, no momento e no dia da discussão em plenário, não conheciam ainda qual o seu sentido de voto, ou pelo menos não tinham expressado publicamente esse sentido de voto. E para nós é completamente compreensível e admissível que tenham pedido mais algum tempo e aprofundamento do debate na Comissão para melhor poderem tomar a sua decisão. E foi assim que nós interpretámos. Se afinal não é isso, está à vossa disposição. Não nos coloquem a nós nessa responsabilidade. É só isso que nós dizemos, não sei se me faço entender. Agora, em todo o caso, nós dizer, era o mínimo que podíamos dizer, penso eu, que defendemos esta proposta até ao final, com a nossa convicção, é o que nós temos que fazer. Se daqui resultar uma outra interpretação que não é a de hoje, se aqui resultar uma outra interpretação... levantar essa questão, eu não vi nenhum deputado aqui, nenhum grupo parlamentar colocar em cima de vocês qualquer responsabilidade. Está a levantar uma questão unilateralmente. Não. Ninguém aqui levantou. Não. Agora, lhe posso dizer que a partir do momento em que está em comissão, é para ser debatida, discutida, como em qualquer outro processo legislativo, objeto de alterações, se assim for entendido pela maioria. A iniciativa legislativa de cidadãos é excelente, é ótima, está prevista na lei e é muito bem-vinda. Mas, repare numa coisa, também vamos equacionar as coisas como elas são. A iniciativa legislativa de cidadãos, esta foi subscrita por perto de 40 mil pessoas. E entrou aqui no órgão Assembleia da República, onde estão 230 deputados, que é o órgão legislador, que representa 10 milhões. Qualquer lei que saia daqui não é para aplicar às 40 mil pessoas que assinaram a iniciativa, é para aplicar aos 10 milhões de portugueses. E, portanto, é natural que tenha de refletir esta multiplicidade de interesses. Muito obrigado. Já agora a senhora deputada Rita Rato há pouco também quis intervir e eu não deixei. Portanto, agora tem direito de utilizar a palavra se quiser. Deixe ouvir a senhora deputada Rita Rato. É que tem exatamente a ver com isto dos timings, porque a questão do que eu pude perceber do que disse a Comissão Representativa é de que fazem gosto e veem como importante a proposta e os 5 artigos que aqui apresentaram tal qual como estão sejam merecedores da votação dos grupos parlamentares. Foi o que eu percebi. Agora, coisa diferente foi o que a senhora deputada do PSD disse, de que não seria votado exatamente conforme aqui está. Então fui eu que percebi mal. Eu ouço a gravação às vezes que for precisas, limpo os ouvidos às vezes que for precisas. Agora, há aqui uma questão que temos que falar todos a mesma língua. Não podemos dizer todos dizemos uma coisa assim e a seguir dizemos outra coisa menos assim, porque temos que nos perceber, ou a maioria que se entenda. O Sr. Deputado disse uma coisa com franqueza, o PSD não diz. O Sr. Deputado acabou de dizer, o Sr. Deputado Artur Rego acabou de dizer que a partir do momento em que a proposta baixa e veio à Comissão pode sofrer alterações e depois é votada. Não estamos... Sr. Deputado, só se eu não estou a perceber, mas digam-me assim, estamos em que fase? Estamos em que fase da votação? Então, mas respondam lá, senhoras deputadas, estamos em que fase da votação? Então, mas se não estamos, vota-se conforme está e depois baixa a Comissão e trabalha-se, e aí naturalmente que isso acontece, ou não?
Porque nós não estamos aqui a falar, eu estou a falar chinês e os senhores deputados estão a falar japonês. Ao Sr. Deputada, desculpe só, eu já dou a palavra à Sra. Deputada. O Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra. Depois, entretanto, eu direi qualquer Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que, mais uma vez, estamos a entrar numa discussão que tem mais a ver com problemas regimentais do que outra coisa. A descida para a votação, quer a Sra. Deputada Rita Rato queira ou não, foi votada em plenário. Foi votada em plenário. Portanto, quando diz estamos em fases de votação, não estamos em votação, foi votada a descida em plenário. Depois, há um problema regimental, Sra. Deputada, se me permite, há um problema regimental que é, eu não sei como é que se vota um texto na especialidade sem se votar a generalidade. Portanto, ninguém está a pôr aqui em causa que vai ter que ser feita uma votação na generalidade. Pronto. E, portanto, não me parece, se nós próprios temos que olhar com atenção a questão regimental, eu não encontro, o PCP decidiu que se pode votar na especialidade sem votar na generalidade, não sei como, não, o Sr. Deputado Jorge Machado garantia que se podia, é assim, eu em termos regimentais não encontro, portanto, Sra. Deputada, eu acho que essa discussão certamente, vamos ter que a ter, já todos percebemos que vai ser uma constante, vamos ter que a ter, acho que temos a obrigação de respeitar o texto inicial que entra aqui, que foi subscrito por 40 mil pessoas, dizer claramente que é evidente que na especialidade haverá alterações, portanto seria absurdo, penso eu, da parte de qualquer um dos grupos parlamentares não dizer claramente que é evidente que o texto na especialidade não será o texto que entrou, senão não haveria trabalho na especialidade. É tão simples quanto isso. Aliás, o propósito do trabalho na especialidade é a alteração do texto da generalidade. Ou não, está bem, mas quer dizer, é a hipótese. Sim, pois quando há abertura para isso, como é obviamente. Mas acho que isso é outra discussão. Eu pedi. Sim, mas 3 meses depois, não é? Bom, já são outras discussões. Eu pedi a palavra em relação à questão das gravações e aí até como membro do canal Parlamento. Sei que numa reunião que tivemos com os membros justamente da iniciativa a questão foi posta. Penso que há uma questão importante que é as comissões normalmente não são gravadas pelo canal Parlamento. Só as audiências com membros do governo, só certas audiências especiais. Portanto, a gravação de imagem, a gravação de imagem teria que ser posta em consideração tanto ao canal Parlamento, mas sobretudo à Sra. Presidente da Comissão. Mas tal como dissemos, uma das coisas pode estar garantida que é a gravação áudio. Ou seja, a gravação áudio não há qualquer dúvida que estará garantida. A gravação de imagem, para já implicaria, por um lado, uma gestão de salas que nem sempre é simples, não é? Porque tem a ver justamente com a disponibilidade de salas que tem Câmara e não sei até que ponto isto não abriria um precedente, e isto não é estar a minimizar a iniciativa dos cidadãos, muito pelo contrário, mas não abriria um precedente que depois seria muito difícil a gerir pela Assembleia. Portanto, nesse sentido, acho que não nos devemos comprometer na questão da captação de imagem, da captação de áudio, não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Já agora, aproveitando só na sequência do que a Sra. Deputada Inês Medeiros referiu, também será muito difícil garantir um horário pós-laboral para todas as audições que irão ser realizadas. Não podemos garantir isso. De qualquer maneira, o registro áudio existirá sempre e, por isso, se poderão sempre acompanhar a partir daí. Quanto a estes aspectos regimentais, eu acho que o Sr. Deputado Vieira da Silva há pouco, enfim, colocou as coisas no plano formal de forma muito clara. O Sr. Deputado Artur Rego também. Isso e a Sra. Deputada Inês Medeiros agora também, portanto, nisso são discussões entre nós. A nossa vontade, eu acho que a vontade que ficou na votação, enfim, naquilo que aconteceu no plenário, não chegou a ser votação, a vontade clara dos grupos parlamentares em melhorar a legislação contra a precariedade. E essa é uma garantia que, à partida, e uma responsabilidade que todos nós temos por estarmos nesta fase dos trabalhos.
estarmos nesta fase dos trabalhos. Um outro aspecto foi esta primeira reunião, chamamos-lhe assim, esta primeira audição, que é mais uma reunião do que propriamente uma audição, com a Comissão Representativa. A ideia era apenas darmos conta de como é que os trabalhos iriam ser realizados. Evoluímos para uma discussão um pouquinho mais política, mas creio que as coisas estão serenas, que a Comissão Representativa percebe qual é o seu lugar e qual é o lugar dos deputados e que os senhores deputados irão fazer, qual a responsabilidade que têm no processo e qual também é a vossa responsabilidade. E, portanto, se quiser agora rematar a vossa intervenção, eu dou-vos a palavra. Então, mas procurando só um bocadinho da vossa atenção, porque agora já vamos ser muito breves, vamos terminar, não é? Pelo que percebo. Eu para já só queria fazer um pequeno comentário, permitam-nos isto, mas já percebemos que antes de nós aqui chegarmos a esta sala vocês tiveram um aceso debate sobre este assunto, porque senão não estávamos a ter a conversa como a estamos a ter. A intervenção que nós fizemos só nos foi suscitada por um debate, já agora, Sr. Deputado Artur Rego, que não começou da nossa parte, quer dizer, foram várias intervenções aqui feitas por senhores deputados que nos está a ver, e por isso nós, da nossa parte, quando nos perguntam, nós respondemos. Quando nos perguntam, nós respondemos. Pronto. Mas respondemos no sentido, quer dizer, é a nossa visão sobre o assunto, vamos dizer assim, não é? Portanto, a nossa opinião sobre o assunto. Mas, como digo, vamos repetir isto, está à vossa disposição, para o bem e para o mal, no fundo, e como sabem, tem à vossa responsabilidade o destino desta iniciativa legislativa e desta proposta. Portanto, sobre isso, nada mais a acrescentar. Também não vou dizer muito mais, só vou se calhar talvez pedir desculpa ao Sr. Deputado Vieira da Silva e à Sra. Deputada Joana Barata Lopes por não fazer muitas considerações sobre aquilo que disseram, uma vez que já me estão aqui a pressionar, e talvez com razão, para que possamos transportar esse debate para uma outra fase. Mas numa frase só queria dizer uma coisa que penso que tem relevo até para a vossa própria apreciação desta iniciativa. Independentemente da interpretação e da opinião que cada um de nós possa ter sobre a legislação atual, esta iniciativa legislativa deliberadamente não incide sobre uma opinião muito concreta sobre a natureza da lei hoje. Incide em parte, mas não é o principal. Sabe porquê? Porque nós quisemos que esse debate, estando presente, não fosse o fundamental. Mas por uma razão, é porque nós sabemos, para o bem e para o mal, que faremos esse combate sempre do nosso lado. Mas que o combate, vamos dizer, legislativo que aqui pode ser feito, beneficia muito mais pessoas se ele pudesse ser tido da forma mais operativa possível. E nós apresentámos-lo assim. Depois teremos as nossas opiniões. E nós temos feito muitas críticas à lei, mas também temos feito muitas vezes, e sabemos que hoje é talvez o principal problema, uma crítica permanente ao facto de ela nunca ser aplicada mesmo nos aspectos mais positivos e que mais defendem os trabalhadores. Pronto. E, portanto, depois aí podemos ir a todos os detalhes, acho que não queríamos deixar de dizer esta questão, e o debate, em geral, na sociedade portuguesa, prossegue da nossa parte com o melhor contributo que damos para ele, sempre que podemos. E agora passaria a palavra também aos outros membros da Comissão. Portanto, eu, antes de mais, queria agradecer por nos terem permitido esta audição hoje. Queria estabelecer que nós não somos representantes desta lei, nós somos proponentes desta lei. Representantes desta lei são 40 mil pessoas que não vão estar nesta sala e cujas caras nunca vão ver. São 40 mil pessoas que se deram ao trabalho de ler a lei, de perceber a lei e de a assinar e de a trazer ou de a enviar através de nós, chamemos-lhe assim, à Assembleia da República. São essas 40 mil pessoas que tornam esta lei especial. São essas 40 mil pessoas que durante um momento da sua vida tiveram acesso e direito a poder legislativo como os senhores deputados aqui o têm. São essas 40 mil pessoas que têm de ser informadas, e esse direito está patente na nossa Constituição. Têm que ser informadas sobre o vosso, de que forma cada grupo parlamentar iria votar esta proposta na generalidade. O artigo 52 é o direito de petição e direito de ação popular. Diz que todos os cidadãos têm direito a apresentar individual ou coletivamente aos órgãos de soberania, etc, 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 petições, representações, reclamações ou queixas para a defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral, e bem assim o direito de serem informados em prazo razoável sobre o resultado da respectiva apreciação. A partir do momento em que esta lei foi enviada para votação na especialidade, sem qualquer menção em Parlamento, este artigo 52.1 não foi respeitado. E, portanto, eu acho que ele tem que ser
votado na generalidade... Peço desculpa, eu não o interrompi, Sr. Deputado. Atenção, vamos... Eu não o interrompi, Sr. Deputado. Vamos deixar... Portanto, a partir do momento em que esta lei não foi votada na generalidade e foi enviada imediatamente para a especialidade, o que pode acontecer é que seja completamente alterada, aqui em especialidade, e depois levada para ser votada a favor ou contra, independentemente disso, não adivinho o futuro, não sei, sem que a proposta inicial seja sequer apresentada e vá a voto. Portanto, esquecendo completamente as 40 mil pessoas que a assinaram. Nesse sentido, acho que é de facto um quase desrespeito para com as pessoas que não só andaram a recolher assinaturas, mas também que assinaram e levaram esta petição, esta lei, à Assembleia da República. Gostava de responder mais especificamente ao Sr. Deputado Vieira da Silva relativamente à questão que o Tribunal colocou. Peço desculpa porque não percebi muito bem a pergunta que colocou e qual o impedimento, porque o processo sumário é ele próprio um processo de julgamento, consoante o crime e a gravidade da moldura penal. O processo pode ser comum, pode ser sumário e pode ser sumaríssimo. O processo sumário é o julgamento. Portanto, tendo em conta a pluralidade e a riqueza plural da população de Portugal, esses 10 milhões e esses 40 mil que assinaram esta lei contra a precariedade, acho que não ficaria mal abrirmos um precedente que permitisse às pessoas serem informadas de que forma é que este grupo de trabalho irá discutir esta proposta e de que forma é que os grupos parlamentares irão votá-la em Assembleia da República. Obrigada. Sr. Presidente, eu só gostava de fazer só um esclarecimento, antes de passar a palavra, pedir esclarecimento à mesa. Deixe só a Comissão Representativa terminar e depois fará o esclarecimento, está bem? Pode eventualmente vir até na sequência de acrescentar mais algum esclarecimento e, portanto, deixe concluir. Sim, boa noite. Só uma consideração muito curta, é que realmente, como todos disseram, a lei entra no Parlamento e do Parlamento é. Portanto, se for alterada num certo sentido, nós ficaremos mais contentes. Se for alterada noutro sentido, ficaremos mais tristes. Se for aprovada como nós quisermos apresentá-la, ficaremos muito, muito felizes. E depois só uma nota final em relação a essas questões regimentais. É que, para não dizer mais, fico sem palavras e pronto, e entendam-se. Obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Artur Rei que pediu a palavra, faça favor. Sim, eu sobre esta última intervenção, desculpe, eu é que fico sem palavras. Sobre a intervenção anterior, só gostaria de lembrar que a lei aplicável aqui é a Lei 17 de 2003 de 4 de junho. E a Lei 17 de 2003 de 4 de junho diz que são notificados do dia em que vai a plenário e que depois o processo legislativo que segue é aquele que for determinado pela lei, pelo regimento aplicável à iniciativa em questão. E, portanto, é isso que está a ser seguido. É evidente, desculpa a expressão prosaica, mas vocês também usaram algumas, não passa pela cabeça do careca que se vá estar a notificar 40 mil pessoas, uma a uma, do andamento do processo legislativo, até porque nem sequer temos o endereço e a morada das 40 mil pessoas. Aliás, desculpe, a Lei 17 de 2003 fala especificamente, precisamente, naquilo que a senhora, na sua intervenção, negou ser representante dos subscritores. Portanto, se os senhores não são representantes dos subscritores, então, francamente, também não sei o que é que estão aqui a fazer. Porque o que a lei fala é nos representantes dos subscritores. Agora sou eu que digo, ao contrário. Ou os senhores assumem isso e acompanham os trabalhos nessa qualidade, ou então temos de rever o que é que estão aqui a fazer. A lei fala de... Sim, eu também ficarei por aqui já a seguir. A lei fala de representantes, mas fala de uma comissão de proponentes, que é o que nós somos. Somos proponentes desta lei. Pronto, mas independente. Vamos, Sr. Deputado Artur Rei, vamos. Nós fazemos parte dos 40 mil que subscreveram. Independente. Agora, se os senhores depois vão informar os 40 mil que representam, isso é um problema nosso. Senhor Deputado, acha que filmar consegue? É para isso que nós temos um canal público de televisão, ainda. Então informem, acho muito
Bem, muito bem, vamos. Sr. Deputado Artur Rego, deixe-me. Sr. Deputado Artur Rego, deixe-me. Vamos concluir. De qualquer modo, a Comissão Representativa de Cidadãos também, enfim, se inteirou que há uma dinâmica própria das comissões e que essa dinâmica própria das comissões não nos torna mais do que humanos e por isso também temos por vezes as nossas dúvidas. Ninguém precisa de ficar sem palavras por causa disso. Muito pelo contrário, às vezes também temos as nossas dúvidas relativamente aos processos e tentamos, enfim, inteirar-nos das soluções e das respostas para essas mesmas dúvidas. E o nosso objetivo é exatamente este, é manter-vos informados daquilo que se passar relativamente à vossa iniciativa legislativa. E isso é aquilo que assumimos perante vós e depois, enfim, as questões regimentais cá estaremos para depois as solucionar o melhor possível. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e depois o Grupo de Trabalho manterá, digamos, o canal mais direto convosco. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.